Olá, pessoal! Vim falar com vocês hoje um pouquinho sobre as 4 fases do desenvolvimento da criança. Tem inúmeras concepções, tem inúmeras situações emocionais, afetivas, de fala. Hoje eu vim falar sobre os 4 marcos do desenvolvimento motor da criança e a importância disso para nós terapeutas da reorganização neurofuncional que trabalhamos com o método Padovan. Qual a importância disso para que possamos desenvolver um planejamento e um programa coerente com o diagnóstico e a necessidade de cada paciente que chega para a gente. A criança, quando ela nasce, nós nascemos com uma carga genética já lá desde a fecundação da nossa ontogênese, nós nascemos com uma carga genética e um determinado padrão do sistema nervoso. O bebê, se imaginarmos um bebê em decúbito dorsal, com as mãozinhas e as pernas livres, a gente vê que esse bebê ele movimenta os braços e as pernas fisiologicamente, naturalmente. Quem toma conta dessa condição é o bulbo, que é uma porção que está logo acima da medula espinhal. Com o desenvolvimento, a criança rola e ela começa ali ter controle do tronco e já ficar apoiada ali nos bracinhos com o tronco e a cabecinha erguida. E nesse mesmo momento, com a maturação, que é um marco importante, a criança consegue se deslocar de um determinado ponto para um outro ponto. Então ela tem um deslocamento. Quem está fazendo o controle, a estrutura cerebral responsável para este movimento da criança é a ponte, que é uma porção logo acima do bulbo. Com o passar do tempo, com a maturação do sistema nervoso, a criança, aí ela já começa a ter um cruzamento lá de fibras já a nível de hemisférios cerebrais. E ela começa a apresentar o engatinhar. Ela começa já a desafiar um pouquinho a força contra a gravidade para ficar sobre o apoio das mãos e o apoio das pernas. E a estrutura cerebral responsável por isso é o mesencéfalo, que estão dentro, bulbo, ponte e mesencéfalo, eles fazem parte do tronco encefálico. A criança vai evoluindo, ela vai tendo uma maturação, que são marcos importantes, que ficam dentro do desenvolvimento motor da criança, e ela começa a desafiar ainda mais a gravidade, se elevar sobre as pernas, e ela começa a dar os primeiros passos. A estrutura cerebral responsável por isso é a nível de córtex, já é um nível mais elevado. Então a gente consegue perceber que é uma evolução, é uma maturação do sistema nervoso de baixo para cima. Não é que a criança nasça sem essas estruturas, ela nasce com as estruturas, a não ser em casos atípicos de malformações, que aí envolve outras situações. Mas a criança ela nasce com essas estruturas e de acordo com estímulos, com o ambiente, de acordo com como a criança vai evoluindo, fisiologicamente, naturalmente, a criança ela tem esse desenvolvimento. E o porquê da importância disso? A gente, para dar um exemplo assim, bem simbólico, é como se a gente como nós imaginássemos a criança passando por um jardim de infância, por um Fundamental 1, Fundamental 2, até que ela chegue na universidade. Então, assim, é uma condição natural, fisiológica. A criança que salta uma fase dessa, pula, provavelmente, futuramente, ela vai ter uma dificuldade em alguma outra situação, ou da escrita, lateralidade, dominância lateral. A criança é muito variável também esse desenvolvimento de um indivíduo para o outro, de um ser humano para o outro, porque pode ficar uma variável de tempo. Uma criança que fica um tempo mais só no rastejar, uma criança que permanece um pouquinho mais no engatinhar antes do andar, mas passa por todas essas fases. E dada essa importância de nós, como terapeutas do método Padovan, de reorganização neurofuncional, trabalharmos com os nossos pacientes, mais uma vez, dentro do programa homolateral, quando ainda a criança não evolui, ela não apresenta condições, a criança ou o paciente, não apresenta condições para avançar para um programa cruzado, nós devemos trabalhar dentro do programa puro homolateral, obedecendo o desenvolvimento neurofisiológico do ser humano.
Então, esse aqui é só para a gente tentar entender e compreender um pouco mais em relação ao desenvolvimento neurofisiológico normal e o que nós, terapeutas, trabalhamos, iniciamos puramente com o programa homolateral. Até breve!